Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os segredos matemáticos dos Simpsons do Simon Singh. Simon Singh é doutor em física de partículas pela Universidade de Cambridge e, dentre seus livros mais famosos, ele escreveu o Teorema de Fermat, que também ele participou então da criação também do documentário, e é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Então o Simon se interessou então pelos bastidores, digamos, dos Simpsons e também da série Futurama, principalmente pelos bastidores matemáticos em volta dos Simpsons. Isso devido ao quê? Porque muitas das pessoas que estão ligadas à produção, os escritores e também os produtores executivos, um mestre em ciência da computação pela também Universidade da Califórnia, bacharel em matemática pela Universidade de Harvard, PhD em matemática aplicada, um doutor em matemática em Harvard também, um doutor em ciência da computação pela Universidade de Princeton. Então são pessoas envolvidas com ciência e com matemática. Então é claro, eles deixaram algumas pistinhas desse gosto que eles têm por matemática no meio da série. E o Simon Singh ele vem como um repórter, como um analista, tentando procurar e meio que desmembrar um pouquinho dessas referências que foram deixadas ao longo da série. Aqui ele chamou os segredos matemáticos dos Simpsons, mas ele conta isso de uma forma muito divertida. Então, se você teve problema com matemática, não se preocupe. Aqui a narrativa é muito interessante e eu gosto muito desse tipo de abordagem, porque nós precisamos desse tipo de cultura, desse tipo de livro, desse tipo de entretenimento para mostrar que a matemática e a ciência ela pode ser sim legal. Nós não percebemos, mas nós temos referências pop, referências de cultura para outras áreas da arte, para outras áreas científicas. Mas nós não temos essas referências mostrando para as nossas crianças que matemática sim pode ser legal e divertida, como uma referência muito comum no nosso dia a dia. Então acaba que nossas crianças levam a matemática, a física só para o lado chato, para o lado sem graça, mas pode ser muito bem divertido porque mostra a nossa realidade como é. E eu gosto muito desse tipo de abordagem. E o Simon Singh faz isso de uma maneira muito engraçada, sempre remetendo a série e contando teorias, às vezes, complexas da matemática de uma forma muito mais simples. Então, ao longo dos capítulos, ele vai tratando de vários números, várias teorias, e ele vai disseminando vários exames, vários testes ao longo do livro, que são testes com piadas matemáticas. Então ele coloca aquela piada matemática, se você entender a referência daquela piada matemática, você ganha os pontos, e aí tem os testes de vários níveis. Nível do ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, PhD. Entretanto, eu já digo que, infelizmente, muitas das piadas só fazem sentido em inglês. Entretanto, essas referências que tem na série, elas não são tão evidentes. Às vezes elas aparecem se você pausar o vídeo, é apenas uma referência no final, um quadro no jogo, como esse quadro que aparece num episódio em específico, que aqui a gente tem 3 números. E esses 3 números, que para você podiam ser quaisquer números, eles são números bastante interessantes. O primeiro número é o número primo, aquele número que é decomposto apenas por 1 e por ele mesmo, como os divisores. Mas ele também não é qualquer número primo, ele é um número primo de Mersenne. Ou seja, aquele número, se eu pegar 2 e elevar a um número primo menos 1, eu vou obter outro número primo. Nesse caso, eu estou elevando 2 elevado a 13, que também é um número primo, menos 1, e eu vou ter 8.191, que é o número primo que aparece no placar. Então, além dele ser um número primo de Mersenne, ele também tem um número que é parecido com o número de uma audiência de um jogo de beisebol. O segundo número é um número perfeito, ou seja, se eu somar todos os divisores desse número, a soma vai dar o próprio número. Por isso que ele é chamado de perfeito. O primeiro exemplo, o primeiro número perfeito que a gente tem é o 6. Os divisores são 1, 2 e 3. E se somarmos 1 mais 2 mais 3, nós também temos 6. E o número que aparece no placar, 8.128, é o 4º número perfeito que conhecemos. E só mais na frente, hoje, com a grande potência de computadores, que nós podemos descobrir os outros números perfeitos, que são números bem maiores, porque, como a gente pode perceber, são números raros, como disse o próprio Descartes. Os números perfeitos, assim como os homens perfeitos, são raros.
E em terceiro, nós temos outro número muito interessante na matemática, que é que nós chamamos de número narcisista. Ou seja, é aquele número que, se eu pegar as parcelas desse número e elevá-lo à quantidade de dígitos que ele tem, a soma dessas potências vai ser igual ao próprio número. Por exemplo, o número 156, ele tem 3 dígitos. Então, se eu pegar 1 elevado a 3, mais 5 elevado a 3, mais 3 elevado a 3, a soma dá de novo 153. A gente chama então de número narcisista porque é um número que se ama, ele volta a dar ele novamente. É a mesma coisa que acontece com 8.208. São 4 dígitos, então o 8 elevado a 4, mais 2 elevado a 4, mais 0 elevado a 4, mais 8 elevado a 4, dá novamente 8.208. E o mais interessante é que esses 3 números têm relações, todos hoje conhecidos apenas por 48 números. Então hoje nós conhecemos apenas 48 números narcisistas, 48 números perfeitos e 48 números primos de Mersenne, o que é bastante interessante. E o mais legal é que eles selecionaram 3 números que também parecem com a audiência de um jogo de futebol. Então, atrás de um simples placar, o Simoncini nos mostra que tem toda uma escolha matemática envolvida. E são essas surpresas e esses segredos que ele nos revela no livro. Apesar disso, nós também não vamos acompanhar apenas os segredos por trás dos Simpsons, mas também de Futurama, pois são os mesmos criadores da série, são os mesmos criadores dos Simpsons que bolaram o Futurama para o canal. Então, se você gosta de matemática ou se você não gosta de matemática, dê uma chance. Se você gosta de Simpsons ou de Futurama, você também vai adorar o livro. Eu tenho certeza que é uma pedida muito, muito legal. E vamos falar por aí que a matemática, sim, pode ser muito divertida. E é um livro muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece ou sabe de algum livro parecido, deixe uma indicação nos comentários. E também não deixe de postar sua opinião. Então é isso. Se inscreva no nosso canal e não deixe de nos acompanhar. Muito obrigado e até mais.